Oi, meus amores! Na aula de ciência de hoje, vamos estudar sobre os modelos atômicos. Vou falar um pouco também o que é um átomo, vou falar um pouco sobre a evolução dos modelos atômicos. E como é essa evolução dos modelos atômicos? Os modelos atômicos, meus queridos, são teorias desenvolvidas pelos cientistas que tentam explicar o funcionamento da matéria e seus fenômenos. Todas elas se baseiam na existência de uma pequena partícula chamada de átomo. E o que é um átomo? Os átomos eles são partículas minúsculas que formam as moléculas de toda a matéria visível. Por exemplo, os seres vivos, os seres inanimados, aqueles seres que não têm vida. Tudo que é matéria é formado por átomo. Aí a gente fala que as matérias, a menor parte de uma matéria é o átomo. E quem é que foi que estudou a primeira vez o átomo? Quem foi o cientista? Vamos conhecer agora. O primeiro modelo atômico foi estudado por Dalton. Dalton, ele é o primeiro cientista a estudar sobre o átomo. Segundo Dalton, ele falou que o átomo ele era uma esfera rígida, maciça, indivisível, homogênea, que ela não mudava, ela tinha essas características sempre. Ela não conseguia se destruir, esse átomo não conseguia se destruir. Também que eles eram idênticos entre si, não tinha nenhuma características diferente. Então, segundo Dalton, essa esfera maciça, indivisível, indestrutível, ela era o átomo, que até ele deu um nome que esse átomo parecia com uma bola de bilhar. Então, não esqueçam, quando falar de Dalton, vocês vão lembrar que é o modelo da bola de bilhar. Com o passar dos anos, veio Thomson e ele achou que existiam algumas diferenças entre o átomo. E ele falou que era uma esfera que era maciça, sendo que essa esfera maciça ela era divisível, diferente já de Dalton. E também, segundo Thomson, ele percebeu que existia uma carga positiva e uma carga negativa, que essa carga negativa ela ficava circulando ao redor do núcleo, que esse núcleo ele era positivo. Então já se percebeu algumas diferenças quando Thomson começou a estudar o átomo. Então percebam-se que ele já viu que existia cargas positivas, cargas negativas, a carga positiva ficava no meio e a carga negativa ficava ao redor. Até a gente aqui na ciência fala que parecia um pudim que tinha as ameixas em cima. Aquele pudim, né, consistente, mas que existiam as ameixinhas em cima, que a gente compara com as cargas negativas e o pudim a carga positiva. Aí, com o passar dos anos, veio Rutherford. Rutherford, ele já falou que realmente existia cargas positivas, carga elétrica negativa, sendo que ele já não achava que era uma esfera maciça. Ele achava que esse átomo ele era parecido com um sistema solar, onde o Sol ficava no meio e os planetas ao redor. Então ele achava assim que a carga positiva ficava no meio, que é o núcleo, e as cargas negativas ficavam ao redor, circulando nesse núcleo positivo.
só que era algo mais solto, diferente já de Thomson. Aí agora a gente vai para o próximo modelo, que é o modelo de Rutherford. Bom, que ele pegou algumas características de Rutherford, por isso que fala que é Rutherford bom, porque são características dos dois, porque segundo Bohm, ele acredita que tem cargas positivas, cargas negativas e que ficam circulando ao redor desse núcleo, sendo que ele disse que esse núcleo ele fica fixo no meio e as partículas negativas ficam nas camadas, que até foi dividida entre 7 camadas. A primeira camada que fica mais próximo do núcleo, a gente fala que é a camada K. A segunda é a L, a terceira a M, a, a quarta a N, a quinta O, a sexta P e a sétima a Q. Que essas camadas são chamadas de eletrosfera. A eletrosfera, ela tem essas camadas onde tem energia e essa energia ela vai aumentando decorrendo as camadas. E esse modelo ele surgiu no ano de 1913. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os modelos atômicos. Agora a gente vai praticar um exercício. Eu vou fazer o primeiro exercício junto com vocês e o segundo vocês vão fazer sozinhos. Então, qual foi o cientista que propôs o primeiro modelo atômico, modelo que ficou conhecido como bola de bilhar? Dalton. Muito bem. Obrigada, meus amores. Um abraço. Até a próxima aula.